Olá, pessoal. Bom, vejo aqui na mensagem, tá todo mundo mudo aqui, é porque nós ainda não tínhamos começado a aula. Então, muitíssimo obrigado por todos que estão aqui, estarem aqui. Temos aproximadamente 10 estudantes convidados para participar desta aula. Não são todos que vêm. Então, vocês que estão aqui, muitíssimo obrigado por estarem aqui. Isso definitivamente mostra a dedicação e a consistência de vocês, tudo bem? Somente gostaria de enfatizar que vocês estão vendo duas telas minhas. A primeira é esta tela mais clara que eu estou compartilhando com vocês, e a outra é uma tela onde vocês estão me vendo. Então, eu sugiro vocês estarem, primeiro, clicando 2 vezes na tela que vocês estejam me vendo, para que assim ela se amplie e você consiga me ver melhor. E quando nós começarmos a efetivamente trabalhar no texto, eu lhe peço para que, por favor, dê 2 cliques nessa tela que eu estou compartilhando, onde está sendo mostrado o arquivo que eu enviei para vocês, para que assim vocês possam estar vendo com mais conforto o que eu vou estar compartilhando. E caso vocês queiram que as suas telas fiquem ainda maiores, vocês podem fechar o Chatroom, caso você esteja utilizando o sistema com o Chatroom aberto. Com vocês fechando o Chatroom, clicando no xizinho, a tela vai ficar ainda maior e, portanto, você vai ter tudo acontecendo de uma forma ainda mais confortável, tudo bem? Mas, mais uma vez, todos, muitíssimo obrigado por estarem aqui comigo nesta sexta-feira. Então, vamos lá. A primeira questão que nós precisamos aqui de estar administrando é a estrutura do IELTS. Temos aqui estudantes que já fizeram IELTS antes, então não é necessariamente uma novidade, mas para estudantes que nunca fizeram IELTS antes, é sempre bem interessante nós estarmos abrangendo como que vai se dar. E depois de nós abrangermos a estrutura do IELTS como um todo, vamos estar voltando a nossa atenção para como que o exame IELTS Reading é estruturado, tendo em vista esta dinâmica geral do IELTS, tudo bem? Então, bom, o exame IELTS, como um todo, é subdividido em 2 momentos. Você tem o exame escrito e você tem o exame falado, que no caso é o exame speaking. E somente uma observação aqui antes de nós prosseguirmos. Vocês estão todos com o microfone desligado? Agora, caso vocês desejem fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, sinta-se à vontade para estarem colocando no chat room e eu as responderei. Tudo bem? Então, continuemos. O exame, então, ele é subdividido em 2 momentos. Você tem o exame falado, que no caso é o exame speaking, e o exame escrito, onde que neste exame escrito você possui 3 partes. Você tem o exame listening, você tem o exame reading e você tem o exame writing. Essas 2 partes do exame são feitas em momentos diferentes. Por exemplo, o seu exame speaking pode ser feito na sexta-feira e os seus exames escritos, que serão feitos nessa sequência explicada, novamente, listening, reading e writing, poderão ocorrer ou mais tarde, nessa sexta-feira, ou no sábado, não é? Ou todos os exames poderão acontecer no sábado, com o exame speaking acontecendo pela manhã e os exames escritos acontecendo à tarde. Mas o mais importante é sabermos que eles são desacoplados, eles são divididos nesses 2 momentos, tudo bem? Algo interessante é que, caso você tenha a oportunidade, ao entrar no site do centro de testes, ao registrar o seu IELTS, caso você tenha essa oportunidade, talvez ligando para lá e conversando com as pessoas do centro de testes, caso você tenha a oportunidade de buscar fazer os exames em 2 dias diferentes, ou seja, por exemplo, o exame de speaking e os exames escritos em um outro dia, por exemplo, o exame speaking na sexta e os outros exames no sábado, você tem como isso sendo melhor para você, mais estratégico. Por quê? Eu entendo que pode parecer que é ida e volta, você 2 vezes ir ao mesmo lugar e às vezes é mais prático você fazer tudo no mesmo dia. Mas nós aqui não estamos checando comodidade. Nós aqui estamos simplesmente tentando tirar a nossa maior nota possível para sairmos do Brasil. Então, o que nós buscamos aqui não é lidar com comodidade, mas é lidar com o que é melhor para a nossa capacidade de obtermos a nota que a gente precisa já na nossa primeira tentativa. Portanto, quando você deixa o seu exame escrito, que são os seus exames que mais vão exigir da sua capacidade cognitiva, para o momento no qual você está mais descansado e o próprio ambiente você já está mais familiarizado com ele porque você no dia anterior esteve nele para fazer o exame de speaking, melhor para você em todos os contextos. Físico, psicológico, emocional, em todos os contextos você vai mais descansado para os exames que mais vão exigir na sua mente e, portanto, você
vai provavelmente ter algum impacto na sua performance com isso. Agora, vamos imaginar que você não tem a oportunidade e somente tem a possibilidade de fazer todos os exames no mesmo dia. Isso acontece com muita frequência. Então, você tendo a possibilidade de escolher, a sugestão é que você faça os exames escritos pela manhã e faça o exame speaking à tarde, porque estes exames, eles são, como dito, os que mais vão exigir da sua capacidade cognitiva, portanto, quanto mais fresca estiver a sua mente, quanto mais clara estiver a sua memória e a sua capacidade de pensamento, melhor vai ser a sua performance. Portanto, a gente quer pegar tudo que é mais complexo e deixar para um momento no qual você vai estar melhor mentalmente falando. E isso tudo afeta a sua nota final. Tudo bem? Bom, com isso dito, você então tem essa estrutura acontecendo. Agora vamos estar fazendo um zoom no exame IELTS Reading. Como dito, o exame IELTS Reading ele é feito neste momento à parte com os outros dois exames. E a sequência é Listening, Reading e Writing. E por consequência, você então vai fazer o exame Reading como sendo o segundo exame dessa sequência. Deixando bem claro que você não tem pausas entre os exames escritos. Então você vai fazer 40 minutos de exame Listening, depois você vai para o exame Reading, depois você vai para o exame Writing. 40 minutos de Listening, 1 hora de Reading e 1 hora de Writing. Totalizando, portanto, 2 horas e 40 minutos de exame em sequência, sem pausas. Seja você fazendo o exame por computador, seja você fazendo o exame à mão. É óbvio que você pode, em algum momento, pedir para ir ao banheiro, sabendo que isto pode ter alguma espécie de consequência na contagem de tempos e da quantidade de tempo que você vai ter posteriormente para estar fazendo as questões que te faltam. Você então não está literalmente trancafiado na sala, mas saiba que cada minuto conta e você fará as provas em sequência. Tudo bem? Bom, tendo isso em vista, o exame IELTS Reading, como dito, é o segundo exame, portanto, dessa sequência que você faz. Ele dura também, como dito, 1 hora. Nesta 1 hora, você terá que administrar fazer todas as questões e, em conjunto com isso, caso você esteja fazendo o exame à mão, e nós vamos estar aqui tendo uma discussão sobre fazer o exame à mão ou por computador, você vai ter que, fazendo o exame à mão, responder todas as questões e, em conjunto com isso, fazer a transferência da folha de questões para a folha de respostas. A folha de respostas é o que nós denominamos de answer sheet. E com você tendo acesso ao nosso sistema, você, acessando seus IELTS Assignments, verá que quando você baixar os IELTS Assignments, um arquivo que estará lá é o arquivo chamado Answer Sheet. O arquivo Answer Sheet é o arquivo de folha de respostas para você praticar a transferência das respostas que você dá na folha de questões, que é a folha do assignment, e transferir para o Answer Sheet. Uma coisa que muitas pessoas fazem, ainda mais com elas utilizando sistemas online, como que é conectado ao nosso sistema, onde você tem mais de 120 exames IELTS passados para fazer, é que elas praticam fazer as questões, por exemplo, as 40 questões reading, mas não praticam a transferência. E isso é um real problema. Se você vai fazer um simulado IELTS, você tem que fazer não somente as 40 questões, mas também a prática de transferência. Se você então pretende fazer o exame à mão, é crítico isso. Isso também se aplica para os assignments, que somente tem 10 questões. Você também pratica a transferência, porque caso você esteja completamente familiarizado e preparado para fazer as 40 questões, mas por falta de prática, em especial no contexto de exame IELTS Reading, onde você não tem um tempo especificado somente para transferência, e aí você vai fazer a transferência, você, por falta de experiência, provavelmente se colocará numa posição onde você estará mais afobado ou afobada, e cometerá erros que você não cometeria caso você tivesse na sua prática de realização de simulados feita a transferência. Então você sempre precisa aí de estar se organizando para fazer a transferência para o Answer Sheet, para a folha de respostas e ter este costume, essa mecânica internalizada, tudo bem? E o que faz o exame IELTS Reading ser peculiar neste processo de transferência é exatamente o fato de que você não vai ter um tempo específico para fazer a transferência, como aqui já foi dito. No exame IELTS Listening, nós vamos ter aulas estratégicas Listening acontecendo. O que nós temos é uma mecânica no qual você tem 30 minutos de exame, caso você esteja fazendo o exame à mão, tudo bem? Você tem 30 minutos de exame no qual você está escutando o áudio e escrevendo suas respostas. E depois,
você vai ter 10 minutos para fazer a transferência para o answer sheet, a folha de respostas, que é a folha que é corrigida pelo examinador no processo de correção do seu exame posterior. E é tudo bem claro, os 30 minutos são cronometrados, bem claros, eles seguem o próprio áudio que tem 30 minutos, e depois você tem o próprio, enfim, o ambiente onde você se encontra. Por exemplo, você tem uma tela muito grande lhe mostrando isso, ou você tem um retroprojetor jogando uma imagem na parede lhe mostrando isso, mas você sempre saberá do seu tempo e vai ser deixado bem claro que os 10 minutos que você terá após os 30 minutos de listening é para transferência. Agora, no exame IELTS Reading, você vai ter também um cronômetro indicando para você 1 hora, 60 minutos, só que nessa 1 hora você vai ter que responder todas as questões e fazer a sua transferência ao answer sheet. E no final das contas, você então precisa de administrar o seu tempo. A administração do tempo passa por você fazer tudo isso. E é muito importante lidarmos com essa questão de administração de tempo, porque no exame IELTS Reading, este é o ponto central. Porque ele é um exame no qual, pelo fato de envolver interpretação, é muitíssimo fácil você ficar ponderando quais são as respostas corretas para determinadas questões. Na sua mente se passaram somente alguns minutos, mas na prática passaram vários. E na hora que você vai olhar para o cronômetro novamente, você já tem a metade da avaliação, de tempo da avaliação passado, e você não fez nem ao menos 1/3 dela. E aí temos uma situação onde você irá provavelmente fracassar, porque você vai entrar no desespero, vai fazer as questões de forma afobada, e, portanto, temos aí uma catástrofe na prática. Então, é muito importante entendermos que a estratégia IELTS Reading é uma estratégia de administração de tempo. E tudo gira em torno em fazer com que o seu tempo seja administrado no final das contas para que você possa responder ou transferir de forma apropriada as suas respostas para o answer sheet, de uma forma que não seja tão afobada, a mais controlada possível, como que, por exemplo, você tem no exame IELTS Listening. Tudo bem? Então você tenta fabricar essa mesma circunstância. E nós vamos estar aqui lidando na prática com isso. Agora, um comentário muito importante sobre essa estrutura do reading. Eles são 40 questões, você tem cada questão dessas 40 tendo o mesmo peso sobre a nota final, a sua nota é definida tomando como referência a quantidade de acertos que você teve em 40, tudo bem? Você aqui tem uma diferença entre o exame Academic e General Training. Só lembrando que o exame acadêmico é o exame que nós fazemos caso queiramos imigrar para fora do Brasil através de, a princípio, estudos ou processos de validação de diploma, onde que nós vamos já trabalhar lá na nossa área, mas precisamos de validar o nosso diploma a princípio para poder fazer isso. Um exemplo disso são os enfermeiros. Nós temos vários estudantes enfermeiros que estão exatamente neste processo. E o processo deles exige o IELTS Academic. Caso você queira já participar de um processo federal ou provincial canadense ou australiano, neozelandês, ou dependendo até mesmo americano, com você saindo do Brasil, já tendo a sua residência permanente, você faz o General Training. Agora, algumas ponderações que são muito importantes aqui destacarmos. É muito importante você buscar o máximo de opções possível. Ou seja, você tem o seu plano A, que é, por exemplo, o Academic. Mas lembrando que o Academic, ele tem, sim, a facilidade de você entrar, por exemplo, no Canadá de forma relativamente fácil, porque você tem que passar por todo um processo de crivo. Eles têm que verificar os seus fundos, o dinheiro que você tem, a justificativa que você vai dar para estar indo lá e de fato, voltar para o Brasil depois, porque as pessoas imigram tendo em vista de que elas vão estudar para ficar, mas isso não é um processo tão simples. Na realidade, teoricamente, você vai estar indo somente para estudar e depois retornará ao Brasil. Portanto, vai ter todo um samba depois do seu college, 2 anos depois, que terá que ser feito para você ter a capacidade de ficar no Canadá. Então, não é um processo automático. Agora, ao mesmo tempo em que você tem essa facilidade inicial de entrar, porque você literalmente está pagando para entrar, um college canadense que te oferece as opções de você ficar lá de forma mais estendida, se você for realmente tentar fazer isso da forma apropriada, te custará entre 100 e 150 mil reais. E isso tem, então, um valor a ser ponderado. Agora,
A outra opção é o processo de imigração via General Training, que te permite, na realidade, você participar de processos federais, provinciais em vários países. Você aqui tem um custo bem menor. Mas, ao mesmo tempo, dependendo do processo individual, você tem uma competição muito maior, no qual, independente até mesmo da sua nota IELTS, por exemplo, você pode até mesmo obter o seu CLB 9. Você entra no pool, como, por exemplo, Express Entry, algum outro programa parecido com este em outros países, e mesmo você tendo essa pontuação, você tem que também considerar a sua área de especialização, o seu nível de experiência e todo o resto, para que você, de fato, pontue o mínimo para depois ter, aliás, a possibilidade de competir com outras pessoas de nível de pontuação tão alto quanto o seu para as poucas vagas que se tem nestes processos provinciais ou federais, principalmente federais, como o Express Entry no Canadá. Portanto, o que eu estou aqui querendo definir não é que é impossível imigrar. O que é necessário, na realidade, nós temos é fazer as nossas opções se ampliarem o máximo possível, por quê? Fora este processo do Express Entry canadense, por exemplo, que é extremamente competitivo, você tem programas provinciais canadenses ou australianos ou outros que definitivamente podem oferecer muito mais conforto no seu processo. Por exemplo, nós temos vários estudantes que estão participando do processo do Atlântico canadense, onde que eles precisam de obter 4.5 no IELTS Academic, não 7.0. Isso equivale ao B1 no padrão comum europeu, não C1, que é o que a pessoa está buscando como um CLB 9. E deixando bem claro que o Canadá não é somente Vancouver e Toronto. Você tem um país enorme, altamente desenvolvido, o mesmo se aplica para a Austrália, o mesmo se aplica para a Nova Zelândia, e você pode participar de processos provinciais com notas bem menores, gastando muitíssimo menos, e, portanto, é muito importante você estar buscando estudar isso e também aumentar o seu leque, não somente fazendo o academic, mas também fazendo o general training. Porque no final do dia, o nosso real problema não é nós não podermos imigrar para ou Vancouver, ou até mesmo Canadá, ou Austrália, ou fazer um college ou não, ou ir para o Atlântico ou não. O nosso problema é estar no Brasil. Este é o real problema, não é? Meu problema incluso. E, portanto, quando nós, na realidade, buscamos abrir o máximo possível de opções para a gente, buscando até mesmo fazer ambos os exames, você tem a capacidade de ir bem mais cedo e por muito menos dinheiro do que você imagina. Então é muito importante, na realidade, nós termos isso em mente, tudo bem? Agora, com isso dito, voltando ao que nós estávamos falando aqui no Reading, existe uma diferença entre Academic e General Training, não é? O exame General Training, ele, no caso do Reading, possui textos que são mais, não digo básicos, mas com um vocabulário mais cotidiano, quando comparado ao vocabulário que você tem no exame IELTS Reading Academic. Mas, com isso dito, é muito importante termos aí a perspectiva de que os tipos de questão são os mesmos. Isso significa, portanto, que na realidade, caso você se nivele por cima e se prepare para o IELTS Reading General Training como se você fosse para o Academic, você vai já lidar desde o princípio com textos que possuem um nível mais alto, vai estar, portanto, acostumado a interpretar textos mais sofisticados, mas com os mesmos tipos de questão. E quando você for ao exame de General Training, você vai sentir muito mais facilidade. Um exemplo disso é estudantes nossos que, por exemplo, querem General Training, aí eles vão fazer o exame, vão fazer, por exemplo, um assignment nosso, ou eles vão fazer um exame acadêmico que nós sugerimos, um simulado acadêmico, e aí eles obtêm, por exemplo, 5.5, 5.0, 5.5 em 9 no exame Reading. Aí eles falam, nossa, que horrível. Aí depois de uns 3, 4 exames com eles fazendo isso, assim, simulados, não é? Aí a gente sugere, ok, agora pegue e faça um General Training. A nota dele sobe de 5.5 para 7. Então, quando você se nivela por cima, se preparando para o IELTS General Training, como se você fosse fazer o IELTS Academic, no caso do Reading, mas eu acho que em praticamente qualquer outro caso, porque fora o Task 1 do exame IELTS Writing, todo o restante do IELTS é a mesma coisa, com exceção do nível dos textos do Reading, você definitivamente se coloca numa posição muito melhor para uma alta performance no exame. Então, a sugestão é que se você for fazer o exame IELTS General Training, mesmo assim, faça exames, faça simulados IELTS
academic, no caso do reading. E aí você pode estar buscando fazer uma sequência de a cada 3 simulados que você faz, 2 sejam academic e 1 seja general training. E aí vai ciclando, seguindo essa lógica, tendo como foco o academic. Porque as questões são as mesmas, o que muda é o texto em si, o nível de sofisticação dele, tudo bem? Mas com isso dito, você tem então 40 questões subdivididas em 3 sessões no exame IELTS Reading. E aí você, na realidade, tem essas sessões podendo ou ser compostas por um longo texto, como é no caso do exame IELTS Reading. Então, no exame IELTS Academic Reading, você então tem 3 textos, cada texto tem entre 12 e 15 questões, e aí você totaliza, então, no total ali 40 questões para cada um desses 3 textos. Desculpa, 40 questões no total, com entre 12 e 15 questões para cada um desses 3 longos textos. Caso você venha fazer o exame IELTS General Training, você vai ter esse mesmo número de sessões, só que você vai ter os textos mais simples ou até mesmo quebrados. Você, na realidade, vai ter, por exemplo, uma sessão que vai ter 2 textos. E aí você vai lê-los, mas são textos menores, mais simples. E aí você vai ter o mesmo número de questões para responder, tendo esses textos como referência. Mas em ambos os casos, seja General Training, seja acadêmico, o número de palavras que você acaba lendo é o mesmo. É entre 2.000 e 2.500 palavras. E isso pode parecer muitas palavras, mas na realidade é assim, ó, bem rápido. Um artigo normal de um site, por exemplo, quando você vai no g1.com.br e lê ali uma rápida reportagem, um artigo normal tem entre 500 e 600 palavras. Então, 2.000 palavras não é necessariamente muitas palavras. A gente pode colocar aí, não é? Algo em torno entre 3 e 4 artigos, desculpa, entre 3 e 5 artigos, num contexto de 1 hora, você consegue ler sem maiores problemas, não é? Então, muita atenção com relação a este ponto, tendo em vista que a sugestão final é você se preparar para o General Training como se você fosse fazer o acadêmico quando o assunto é o Reading, tudo bem? Então, bom, tendo isso em vista, vamos aqui ter uma rápida reflexão sobre fazer o IELTS no computador ou fazer o IELTS à mão quando o assunto é o Reading. O IELTS, desde outubro do ano passado, não vou colocar aqui uma data exata, outubro, mas vamos colocar aqui, segundo semestre de 2019, começou a ter, aqui no Brasil, a possibilidade de você fazê-lo à mão. E começou em São Paulo, foi se espalhando, e agora nas principais cidades brasileiras você já tem a capacidade de estar fazendo o exame de computador. E, bom, tendo isso em mente, você tem certas facilidades e igualmente certas desvantagens. Eu já vou resumir a história quando o assunto é a minha perspectiva sobre isso. De uma forma geral, numa ótica reading, eu sinto que você tem muito mais opções com você fazendo o exame à mão do que fazendo o exame de computador. Muitas pessoas falam que o exame de computador é mais fácil, não necessariamente porque é um exame que tem as questões mais fáceis, mas pelo próprio ambiente de você fazer o exame no computador, que é um ambiente onde a maior parte das pessoas pode estar mais familiarizada devido a usarmos computador mais do que escrevermos à mão hoje em dia, você acaba tendo um ambiente onde você sim pode ter uma melhor performance. Se você é alguém que não necessariamente precisa de ser tátil, você simplesmente sempre utilizou o computador, eu sinto que, tudo bem, você pode buscar tentar fazer o exame IELTS de computador. Agora, sem ignorar uma coisa importante. Você, aplicando as estratégias que nós vamos estar aqui sugerindo, você irá ver que você terá um processo não tão rápido, não tão dinâmico de aplicação dessas estratégias em um contexto de computador. Por quê? Por exemplo, uma coisa que nós vamos estar sugerindo aqui no processo de interpretação do texto é, ao mesmo tempo em que nós lemos o texto, destacarmos palavras-chave. Por exemplo, um número como este definitivamente seria destacado no processo. Então, por exemplo, temos aqui este número aqui, 110 mil, você destaca ele aqui e perfeito. Você tem somente um movimento sendo feito. E eu estou aqui usando o computador, mas o processo aqui de realização é como se fosse da mão, porque eu estou utilizando como se fosse uma caneta, não é? Você no exame IELTS, fazendo ele por computador, você não teria esta opção de
fazer esse tipo de coisa? O que você teria que fazer era, primeiro, iluminar a palavra que, por exemplo, você queira destacar. Isso é um movimento. Clicar com o botão direito sobre essa palavra, segundo movimento, e selecionar a opção Highlight, ou seja, destaque, destacar, terceiro movimento. E aí a parte que você iluminou fica amarela, como se fosse aquele canetão amarelo que a gente passa em cima de texto, não é? E bom, são 3 movimentos para se atingir um objetivo, que é destacar a palavra-chave. Enquanto aqui no feito à mão, a única coisa que nós precisamos de fazer é isto. Um movimento. E a palavra já está destacada. E caso nós queiramos até mesmo fazer um movimento de destacar todo um parágrafo, colocar uma seta, circular uma sentença, não há problema, tudo é feito de uma forma bem mais rápida e muito mais visual. E eu acho que é isto que é o elemento central num processo de interpretação e leitura rápida de um texto no Exame IELTS Reading. Você fazer as informações serem as mais visuais possíveis para você. Seja no Exame IELTS Listening, seja no Exame IELTS Reading, mas já que o nosso foco aqui é o Reading, nós aqui então vamos estar voltando nossa atenção para o Reading, e isso de fato faz diferença no contexto Reading. E cada segundo que você perde fazendo 3 movimentos para atingir um resultado, no caso do exame de computador, vai se acumulando. Eles vão se acumulando, onde que no final você provavelmente vai perder aí 5 minutos do exame fazendo destaque de palavras-chave. E esses 5 minutos definitivamente fazem diferença. Ele é como se fosse metade do tempo que você poderia deixar reservado para fazer a sua transferência para o Answer Sheet. E já que a centralidade aqui da estratégia IELTS Reading é a administração de tempo, eu sinto, minha opinião pessoal, é que mesmo o computador sendo um ambiente onde que você pode estar mais familiarizado, fazer o IELTS à mão lhe oferece mais opções estratégicas. Tudo bem? E não é o fim do mundo você o fazer à mão. Não mesmo. Ainda mais o Exame IELTS Reading, que é você, na realidade, simplesmente escrever o que já está escrito no texto. Você literalmente copia o que está escrito no texto, então problemas de spelling necessariamente não são um problema tão grave quando o assunto é o reading. São outras coisas. E caso para você ainda não esteja tão óbvio por que eu prefira pessoalmente fazer o exame à mão, com vocês vendo o que eu vou fazer aqui, vocês verão o porquê. E aí vocês naturalmente podem tirar a conclusão tomando como referência o que é melhor para você. Tudo bem? Bom, tendo isso em vista, como dito, a questão mais importante no exame IELTS Reading é fazermos o nosso tempo render. Por quê? O momento onde você vai mais precisar de tempo para fazer o seu exame de forma apropriada é no processo de interpretação. Você tem 2 momentos no exame. O momento de leitura do texto que você tem na sessão e o momento de interpretação das questões e busca das respostas, tendo em vista essas questões. E esta busca de resposta, tendo em vista as questões, é o que nós determinamos de interpretação. Então, temos leitura e interpretação. A interpretação leva o dobro do tempo de leitura. Ela é muito mais demorada do que a leitura. E caso você já leve muito tempo para ler o texto, e depois você vá para a parte de interpretação, que já leva muito tempo, e também leve o tempo em que ela naturalmente leva, você vai ter inevitavelmente problemas de administração de tempo. Porque você vai estar gastando mais tempo do que é necessário. Até mesmo do que é possível. E por consequência, então, você precisa de otimizar pelo menos a sua primeira leitura do texto para que depois você vá para as questões e possa investir todo o tempo necessário nelas. E a maneira como que você lê de forma rápida o texto, sem necessariamente engolir informação importante que vai fazer falta no processo de interpretação, é através de ler somente o que é necessário para uma primeira leitura. E essa leitura, que a priori é somente o que é necessário, é feita através do processo de skimming. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Skimming, scanning. Essas 2 palavras elas são centrais no contexto de preparação IELTS Reading. Elas não são invenção nossa da RAI. Agora, o que eu acho que pode ser uma questão que não é tão assim fácil de você encontrar é uma mecânica pré-definida de como fazer esse skimming acontecer. Ou seja, o que é exatamente esse skimming? Muitos dizem que é somente fazer uma leitura rápida, somente passar o olho, somente fazer
coisas de uma forma que, ao mesmo tempo que você entende a importância e a dinamicidade necessária e a consequência positiva que isso tenha, ao mesmo tempo ficam muito abstratas. Então, nós aqui buscamos ser mais específicos. O que é o skimming? Ou seja, o que você faz quando você pega um texto IELTS Reading pela primeira vez? A primeira coisa que você faz é ler o primeiro título, o subtítulo e o primeiro parágrafo por completo. Então, vamos aqui destacar isto tudo. Lemos aqui, então, o parágrafo A, por exemplo. Na realidade, o B começa aqui, então o A vai aqui ainda em cima. Então, você lê o título, não é? Você lê o título, você lê o subtítulo e você lê o primeiro parágrafo por completo. Depois de você ler o primeiro parágrafo por completo, o que você faz? Você lê o primeiro período e o último período de cada parágrafo subsequente. O que é um período? É o início de uma sentença até o seu primeiro ponto final. Então, considerando aqui o parágrafo B, você então vai, por exemplo, ler a partir do day study e vai indo até, vejamos aqui, eu sinto que na realidade o que acontece é que o ponto aqui que não está aparecendo, ele termina aqui. Não temos um ponto aqui neste arquivo em particular, mas o primeiro período termina aqui porque é provavelmente algum erro no arquivo. Isso daqui é um ponto. Temos um ponto final nesta parte. Então, o primeiro período ele começa no day study e vai até sectors. E o último período deste parágrafo vai do the but e vai até o with man. E por consequência, então, lemos o primeiro e último período de cada parágrafo. E aí você, na realidade, repete isto para o parágrafo C, D, E, F. Então, lendo o primeiro e o último período de cada parágrafo. E depois, você lê o último, você lê o último parágrafo por completo. Então, isso significa que você aqui, então, tem uma mecânica no qual, deixa eu somente deixar aqui isso um pouquinho menos confuso, porque eu acabei tendo um pequeno problema aqui no mouse, e ficou esse risco estranho. Ótimo, agora está mais claro. Então, o que nós fizemos aqui foi, primeiro, ler o primeiro parágrafo por completo, ler o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente, e depois ler o último parágrafo por completo. Assim, nós temos a possibilidade de, 1, saber o que o texto como um todo fala, 2, saber o que cada parágrafo fala sobre, e sem necessariamente ter que ter lido o texto por completo. E isto é ótimo porque as várias linhas que você acabou pulando neste processo te salvaram muito tempo. Agora, por que você tem a possibilidade de fazer uma leitura inicial deste texto, pulando tantas linhas, e mesmo assim isso não te atingindo negativamente? Porque o exame IELTS Reading, em especial o exame IELTS Reading acadêmico, mas isso também se aplica no contexto IELTS, no contexto General Training, tem os seus parágrafos estruturados seguindo a lógica de tópico frasal. O que isso significa? Isso significa que o começo de cada parágrafo possui a essência dele. E o restante do parágrafo é um detalhamento do que foi a priori dito no começo dele. Portanto, já que a essência em termos de conteúdo, em termos de tópico, está logo no primeiro período, você somente lendo o primeiro período, você já segue a ideia, consegue entender o que a ideia central do parágrafo é e pode partir para o próximo. Agora, por que também nós sugerimos você ler o último período de cada parágrafo? Não somente o primeiro, mas o último período de cada parágrafo. Porque você tem algumas questões no exame IELTS Reading, como questões que envolvem matching entre títulos e parágrafos, que de longe é o tipo de questão mais difícil no exame IELTS Reading. Você tem 2 tipos de questão clássico IELTS Reading que pegam as pessoas. São perguntas tipo true, false e not given, ou yes, no e not given, onde você tem que classificar as sentenças como verdadeiro, falso ou não dado, tendo em vista o que é dito no texto. E nós vamos ter aulas nos quais vamos abranger isso. E também temos o tipo de questão que chamamos de header matching, onde que você tem uma lista de parágrafos, você tem uma lista de títulos, e a questão pede para você, tendo em vista a lista de títulos que você tem, selecionar os títulos que podem ser utilizados para nomear cada parágrafo.
Cada parágrafo tem que ser nomeado por um título. Selecione, então, um título desta caixa de títulos de opções, não é? Para nomear cada um dos parágrafos. Tendo em vista a ideia que o título passa e a ideia que o parágrafo passa. E aí você conecta os dois. Esses são os tipos de questão mais complexos do Exame IELTS Reading. E você, com muita frequência, tem, para esse tipo de questão, a informação que faz, de fato, um parágrafo ser intitulado de forma apropriada, sendo definido logo no final dele, não no começo. Então, a informação que define com muita frequência que determinado título é o título correto para ser utilizado e relacionado a um determinado parágrafo, se encontra logo no último período dele, não no começo. E, portanto, para nos precavermos de que, caso nós nos deparemos com um tipo de questão desse, fiquemos perdidos, nós, na realidade, buscamos relativizar isso já lendo o último período para que, caso a sessão em particular tenha esse tipo de questão, nós já tenhamos as informações necessárias para encontrar os títulos corretos. Agora, é extremamente raro você ter a informação que define qual é o título correto para o parágrafo estando no meio dele. Ou está no começo, que é o tópico frasal, ou está no último período. Exatamente para o exame te forçar a ler mais. Mas com isso, nós já que entendemos isso, por conta de experiência, por conta de fato, fazer inúmeros exames, sabemos que ou está no começo ou no final. No meio, praticamente nunca está. Eu não consigo lembrar de uma última vez onde que ele esteve. Agora, é muito importante entendermos também que este processo de ler somente essas partes seletivas do texto não equivale a você não ler partes dele por completo nunca. Por quê? Novamente, essa é só uma primeira leitura. Depois de você a fazê-la, você vai às questões. E aí, tendo como referência as questões, que diga de passagem, este é o momento onde que você mais gasta tempo, que é respondendo as questões, voltando ao texto e achando as respostas, o que nós temos aqui é uma mecânica no qual você, tendo em vista as questões, retorna ao texto, e aí, sabendo, através dessa sua leitura inicial por skimming, e que foi muito mais rápida, o que cada parágrafo fala sobre, você consegue, com muito mais rapidez, identificar, tendo em vista a essência, o tópico principal da questão, qual é o parágrafo que fala sobre ele, e aí você já vai direto para ele, ao invés de você ficar dando tiro para o alto ao longo da sua leitura até encontrar um parágrafo que fala sobre. E aí, quando você chega a esse parágrafo, você já sabe rapidamente que ele fala sobre o mesmo assunto que a questão fala, aí sim você o lê por completo. Lê até achar a resposta. E se a resposta não está naquele exato mesmo parágrafo, você sabe que ao menos ela está naquela parte do texto. Portanto, você pode ir para o próximo parágrafo e ler, até você encontrar. Então, não é que você vai estar lendo pelas coxas e deixando de ler informação importante. Você simplesmente está fazendo uma leitura inicial extremamente importante, sendo feita de uma forma mais minimalista. E depois, tendo em vista as questões, é que você volta para o texto com uma leitura mais aprofundada e aí você lê os parágrafos que você tem que ler para responder as questões. Até porque, com muita frequência, o que acontece é que você tem questões que não abrangem todos os parágrafos. Às vezes você tem um texto grande, com vários parágrafos, e as questões respectivas a esse texto não abrangem todos os parágrafos. Então, caso você leia de cabo a rabo cada um dos parágrafos, com muita certeza você vai ter lido os parágrafos que não foram abrangidos por nenhuma das questões da sessão. Por consequência, também você desperdiçou o tempo. E mais uma vez, voltando ao que nós estávamos falando, a essência da estratégia do exame IELTS Reading é o quê? Time Management, é a administração de tempo. Então, o processo de skimming é este. Em essência, é isto. Agora, existe uma adição a ser feita neste processo de skimming, que é o quê? O destacar de palavras-chave que definem informações específicas. Como dito, quando você faz o exame à mão, é óbvio que você fazendo isso no computador também é possível, mas à mão é muito mais rápido, muito mais natural, e você pode ser muito mais visual no destaque de informação específica que faz diferença. Mas, enfim, enquanto você lê o texto pela primeira vez, qualquer palavra-chave idealmente tem que ser destacada por você. O que é destacar? É simplesmente fazer um underline, não é passar uma sentença, desculpe, passar uma linha embaixo, circular, enfim, fazer qualquer coisa que destaque aquela informação e deixe ela mais visual possível. Agora, qual é o tipo de informação que você destaca?
de uma forma mais básica, podemos falar que qualquer informação que visualmente se diferencia do bloco do texto. Agora, de forma mais específica, nós podemos falar que é números, nomes, datas, não é? Informação específica que define com exatidão qual é o tópico ou o tipo de informação que o parágrafo abrange, para que, quando você vai às questões e depois retorna ao texto, você consegue, somente com uma passada de olho, encontrar, através dessas palavras-chave que você destacou, as mesmas palavras-chave que estão nas questões e, assim, retornar ao texto, ou, mais precisamente, a parte dele que fala sobre o que essa questão fala sobre igualmente, bem mais rápido. É isso que nós chamamos de ancoragem. E quanto mais visual essa sua ancoragem for, mais rapidamente você irá poder retornar ao texto e encontrar o parágrafo exato que responde àquela questão e, portanto, encontrar a resposta muito mais rápido, não é? E, assim, você também, diga de passagem, ao destacar essas palavras-chave, tem a possibilidade de até mesmo responder às questões antes de ir a elas. Com muita frequência você percebe que as palavras-chave que você destacou, com muita frequência são as respostas para as questões. E, portanto, com muita frequência você não somente oferece essa referência visual para voltar rapidamente ao texto, para encontrar as respostas, mas também acaba encontrando as respostas só no destaque das palavras-chave, respondendo as questões antes de ir a elas. E isto faz também real diferença. Tudo bem? Tudo isto economiza tempo, te dá a possibilidade de, com calma, responder as questões e fazer o seu processo de transferência sem maiores problemas. Tudo bem? Bom, com isso dito, existe um ponto aqui em particular, um pequeno detalhe neste processo de destacar palavras-chave, que é o quê? Você destaca a palavra-chave não só nas partes que você leu para interpretar, mas também nas partes que você pulou. Ao longo do seu skimming, não é? As partes do texto que você não leu. Agora, você pode me perguntar, Caio, como é que eu destaco palavras-chave de texto que eu não li? Lembra que eu disse que, inicialmente, de uma forma mais genérica, uma palavra-chave é o que se destaca visualmente do resto do bloco do texto? Então, caso você, por exemplo, leu aqui no parágrafo B, o primeiro período, que vai do They Study até Sectors, pulou toda essa parte aqui, começando do Doctor e indo até este Positions aqui. Isso daqui, então, tem o quê? Quase 7 linhas. Então, você pulou aqui um certo número de informação. E depois leu o último período deste parágrafo. Ainda assim, ao pular, você simplesmente pode passar o olho nesta parte que você não está lendo para interpretação e destacar as palavras-chave que também estão ali. Então, por exemplo, aqui neste parágrafo B, no primeiro período, obviamente destacamos 45 mil, 110 mil. Agora, nesta parte aqui, onde que não é o primeiro período que nós lemos, não precisamos de ler para interpretar, para conseguir identificar que Dr. Elizabeth Marks e o NB Selection são palavras-chave. Por quê? São nomes próprios, datas, anos, informação específica que visualmente se destaca do bloco do texto, que é aquele tanto de letras no minúsculo e do nada você vê uma letra maiúscula ou um número. Isso é palavra-chave que você identifica, destaca e pronto. Tudo bem? E aí você faz isso, então, neste processo de destacar a palavra-chave, em todos os parágrafos. Seja os parágrafos que você leu somente o primeiro e o último período, seja o primeiro e o último parágrafo que você leu por completo. Tudo bem? E assim você tem informação específica que vai te oferecer essa ancoragem de forma apropriada. Tudo bem? Então, bom, tendo isso em vista, vamos então aqui começar o processo efetivo de interpretação, leitura e interpretação deste texto e realização dessas questões. Eu estou aqui quebrando este processo em partes, mas no momento em que você for fazer o exame real, você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, ou seja, ler o primeiro parágrafo por completo e destacar as palavras-chave, ler o primeiro e último parágrafo de cada palavra subsequente, de cada parágrafo subsequente, o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente, e destacar as palavras-chave, não somente dos períodos que você leu, mas também dos períodos que você não leu para a interpretação, e depois ler o último parágrafo por completo. Você faz isso tudo ao mesmo tempo. O que, diga de passagem, não é difícil, ainda mais se você está fazendo o exame por computador, tudo bem? Então, caso vocês ainda não tenham, por favor, eu lhe peço para
abrir aí o documento, não é onde que você vai ter a atividade, o texto, e vamos começar o processo de interpretação do que temos aqui, tudo bem? Vejamos. Women who apply for jobs in... E aí, deixando bem claro que temos aqui então o texto. Why some women cross the finish line ahead of men. Lemos o primeiro, o subtítulo. Recruitment. The course is tougher, but women are staying the distance, reports Andrew Crisp. Perfeito. Andrew Crisp, nome próprio, destacamos. Vamos ao primeiro parágrafo, lendo ele por completo. Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey. But of course, far fewer of them apply for these positions. They study by recruitment consultants. NB Selection, nome próprio, destacamos aqui. NB Selection shows that while 1 in 6 men, números, who appears on interview shortlists gets jobs, the figure rises to 1 in 4 for women. Perfeito. Lemos então o primeiro parágrafo completo e destacamos palavras-chave. Vamos aqui então colocar aqui em verde para ficar melhor o que foi destacado. Tudo bem? 1 in 6 men. Agora vamos ao primeiro parágrafo. Desculpe, ao segundo parágrafo, lendo somente o primeiro e último período e destacando também palavras-chave nas partes que não lemos para a interpretação. They study concentrated on the applications for management positions in the 45,000 to 110,000 salary range and found that women are more successful than men in both the private and public sectors. Perfeito. Dr. Elizabeth Marks, palavra, nome próprio, destacamos, from London-based NB... Desculpe, na realidade, só uma observação. Neste processo aqui de destacar a palavra-chave, eu continuei lendo, mas não lemos, não é? Simplesmente, então, lemos até o sector, depois vemos aqui essa parte central, destacamos palavras-chave, mas não estamos lendo para interpretação, continuemos até o último período, e agora lemos para interpretação o último período do parágrafo B. But she added, we would not lose sight of the fact that significantly fewer women apply for senior positions in comparison with men. Perfeito. Lemos então aqui o primeiro parágrafo, seguindo a mecânica de destacar palavras-chave, tanto nos primeiros e últimos períodos, quanto na parte central, que não lemos para interpretação. Parágrafo C. Reasons for higher success rates among women are difficult to isolate. One explanation suggested is that if a woman candidate manages to get on a short list, then she has probably already proved herself to be an exceptional candidate. Perfeito. Uma coisa que é muito importante ser feita aqui. Veja que o primeiro período do parágrafo C é muito curto. Ele tem somente 2 linhas. Ao mesmo tempo em que eu sinto que isso pode ser o suficiente, caso você tenha um primeiro período extremamente curto, a sugestão é você continuar lendo até o próximo período se finalizar, porque assim você vai ter informação o suficiente para entender o parágrafo sem ter que lê-lo por completo. Então, se o primeiro período de um parágrafo, entre o primeiro e o último parágrafo, é muito curto, sinta-se à vontade para continuar a leitura até o fim do segundo período para assim ter mais informação do tópico frasal, tudo bem? Perfeito. Então, viemos até aqui. Agora, sabemos que o último período começa no man, mas temos todo este corpo aqui que podemos destacar palavras-chave. Novamente, Dr. Marks é um exemplo. Dr. Marks está aqui destacado. Não lemos a parte, simplesmente destacamos a palavra-chave. Agora vamos ao último período. Men, on the other hand, seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they have will not prevent them from doing a good job. Perfeito. Parágrafo D. Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey of boards of directors carried out by Korn Ferry Care Urban International. Perfeito. Então, palavra-chave, destacamos. Não vamos ler a partir daqui, porque aqui está um número de linhas o suficiente para compreendermos o que a essência deste parágrafo fala sobre. Vamos pular tudo e ir até o Hillary e lê-lo até
o final. Vamos ver aqui, exato, o último período deste parágrafo D começa aqui no Hillary e vai até o top. Mas neste meio temos palavras-chave a destacar. Vejamos aqui, 18 posts, este número aqui se destaca. 354 non-executive positions, 354 posições não executivas, perfeito, também destacado. Agora vamos ler aqui o último período por completo. Hillary Sears, palavra-chave, nome próprio, destacamos. A partner with Korn Ferry, palavra-chave, destacamos. Said, women have raised the level of grades we are employed, sorry, let me start again, começando novamente. Women have raised the level of grades we are employed in, but we have still not broken through barriers to the top. Agora, continuando aqui no parágrafo E. In Europe, nome próprio, continente, informação importante, destacamos. In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the layering of management structures. The layering é o nome de um processo e podemos aqui destacar sem problemas. Lemos até o primeiro período. Nesta parte central, Sears, nome próprio, destacamos sem ler para interpretação. E começamos a novamente ler para interpretação a partir do último período do parágrafo E, que começa em Sears novamente. Então, o nome Sears destacamos novamente, porque é nome próprio, palavra-chave. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started up on their own. Perfeito. E agora vamos ao penúltimo parágrafo. In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Perfeito. Lemos aqui por completo o primeiro período. Não temos uma palavra-chave para destacar, nenhum nome próprio, nenhum ano, nenhum nome. Perfeito. Vemos aqui nessa parte central, nada. Continuemos aqui no último período. In addition, a far greater number of women are now passing through higher education, making them better qualified to move into management positions. Perfeito. Agora vamos ler o último parágrafo por completo, destacando palavras-chave quando necessário. Voltamos aqui. Organizations such as the European Women's Management Development Network, então, European Women's Management Development Network, European Women's Management Development Network, provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts. Through a series of both pan-European, mais uma vez, palavra-chave, and national workshops and conferences, the barriers to women in employment are being broken down. However, Ariane Berthwan, Intel, não é? Nome próprio, Director of the International Institute of Organization Change of Our Champs in France, também nome próprio agora de uma organização, International Institute for Organization Change of Our Champs in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment patterns. And she said, it is so hard for women to even get on the short lists. There are so many hurdles and barriers. Antle, novamente o nome aqui próprio aparecendo, agreed that there have been some positive signs, but said, until there is a belief among employers, until they value the difference, nothing will change. Perfeito. Então, aqui o que nós fizemos foi a aplicação do processo de skimming, não é? Que é o primeiro passo no processo estratégico de realização do exame IELTS Reading. Lemos aqui, então, o primeiro parágrafo por completo, destacamos palavras-chave. Lemos o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente, destacando palavras-chave, tanto nas partes que lemos para compreender, quanto nas partes que não lemos para compreender, mas podemos fazer o destaque porque são palavras que se diferenciam esteticamente do resto do bloco de texto. E depois lemos o último parágrafo por completo, para assim então termos a ideia plena do que o texto está falando, sem ter tido a necessidade de lê-lo por completo. Assim, economizamos vários minutos que poderão ser aplicados no que realmente mais gasta esse tempo, que é as questões em si, ou seja, o processo de interpretação, como digo. Então, agora que vamos lidar com esse tipo de questão. Vejamos aqui as instruções. Reading passage 2 has 7 paragraphs.
State which paragraph discusses each of the points below. Write the appropriate letter A to G in boxes 14 to 19 on your answer sheet. Então, aqui temos uma mecânica de matching, onde que nós temos aqui que fazer a conexão entre este resumo de parágrafo com o parágrafo que ele resume. Então, você tem uma sentença que resume o parágrafo. E aí, tendo em vista o que é a ideia central deste resumo, que está em uma sentença, você tem que selecionar qual destes parágrafos no texto, de fato, ele é o resumo para. Então, precisamos de ter essa capacidade de conexão acontecendo. E vamos lá, não é? Vejamos aqui o que está sendo dito na questão 14. The drawbacks of current company restructuring patterns. Ou seja, os prejuízos, os problemas gerados pelos padrões de reestruturação nas empresas. Bom, nós sabemos que temos inclusive uma palavra-chave que destacamos envolvendo restructuring, não é? Ou algo envolvendo isto. É naquele parágrafo onde que nós falamos de delayering, não é? Delayering. Olha só. In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the delayering of management structures. Ou seja, temos aqui management structures e temos aqui restructuring patterns. Ou seja, este parágrafo fala exatamente sobre isto, ou seja, um novo fator, uma nova realidade está acontecendo na recessão europeia, que é este processo de delayering, ou seja, de retirar camadas de administração, diminuindo o número de pessoas na empresa, que as empresas estão fazendo na Europa. E isso, no final das contas, oferece menos oportunidades, incluindo para mulheres. Perceba que isto aqui, então, somente pelo primeiro período, já conseguimos responder que a questão 14 é letra E. Portanto, indo totalmente de acordo com o que nós especificamos, não é? Ou seja, você somente consegue, pelo primeiro período, definir que a resposta para determinada questão é esta. Tudo bem? Próximo ponto. Associations that provide support for professional women. Questão 15. Associações que oferecem suporte para mulheres, não é? Bom, nós destacamos, não é? Uma palavra-chave que fala exatamente sobre isto, que fala exatamente sobre essas associações que dão suporte para mulheres. São as mesmas associações que dão suporte para mudanças estruturais. E está aqui a International Institute for Organization Change, o Instituto Internacional de Mudança Organizacional nas Empresas, de Archamps, na França. Aqui você, na realidade, consegue perceber que esta é uma empresa que efetivamente lida com isso. Um outro exemplo é o Europeans, e nós aqui também destacamos isso, European Women's Management Development Network, ou seja, a rede europeia de desenvolvimento administrativo feminino. Aqui, então, temos aqui no último parágrafo, parágrafo G, falando exatamente sobre essas organizações que buscam melhorar o ambiente competitivo de trabalho para as mulheres. Então, a resposta para a questão 15 é a letra G. Tudo bem? Veja que eu somente estou utilizando palavras-chave para responder essas questões. Eu rapidamente volto ao texto e ligo os pontos e respondo as questões. Eu não estou precisando de voltar e ler os parágrafos por completo, ler o texto por completo, economizando assim, portanto, muitos minutos no processo real de realização do exame. A próxima questão, que é a questão 16. The success rate of female job applicants for management positions. Ou seja, a frequência de sucesso das mulheres que aplicam para posições de administração. Opa, se não me engano, esse foi um número que nós destacamos, inclusive numa parte que não foi lida para interpretação. Olha só, ela foi lida ela foi lida para interpretação, está logo aqui no primeiro parágrafo. Você tem aqui sendo dito logo na parte final aqui,
shows that while 1 in 6 men who appear on interview shortlists get jobs, the figure rises to 1 in 4 for women. Então aqui está dizendo que você tem muito mais homens do que mulheres em processos finais de seleção para quem será um novo chefe, ou um novo administrador, ou um novo gerente em um determinado local. E aqui está sendo falado os parâmetros, aqui está sendo dito as proporções, não é? 1 in 4 women, não é? Ou seja, 1 em 4 mulheres, não é? Então, no final das contas, você aqui tem o parágrafo A sendo o parágrafo que fala exatamente sobre este número de frequência de mulheres na lista final de pessoas que vão ser selecionadas para estarem numa posição de administração. Então, a resposta para a questão 16 é a letra A. Continuemos. Male and female approaches to job applications. Ou seja, a forma como que homens e mulheres abordam o processo de se aplicarem, de se candidatarem a uma vaga de emprego. Bom, eu me lembro que tem uma parte aqui no texto que foi lida logo no primeiro e no último período, onde que foi falado exatamente sobre como que homens e mulheres agem de uma forma diferente quando o assunto é este processo de se colocar, de se candidatar a uma vaga de emprego. E isso daqui está sendo dito logo no parágrafo C e mais exatamente no último e no primeiro período. Vejamos aqui no primeiro período. Reasons for higher success rates among women are difficult to isolate. One explanation suggested is that if a woman candidate manages to get a short list, then she has probably already proved herself to be an exceptional candidate. Ou seja, aqui está sendo dito que provavelmente a mulher que acaba caindo na lista final de pessoas que podem ser selecionadas para uma determinada posição de chefia já se provou inúmeras vezes e, por consequência, inquestionável a qualidade dela para aquela posição. Agora vejamos aqui o último parágrafo. Desculpe, o último período do parágrafo. Men, on the other hand, seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they have will not prevent them from doing a good job. Ou seja, homens, por outro lado, não é? Tendem a depender mais da sua persuasão, da sua capacidade de autopromoção e autovenda para superar shortcomings, ou seja, limitações que podem os não permitir conseguir o emprego. Ou seja, novamente, veja só, as respostas estando logo nas partes que nós lemos. Então, a resposta aqui para a questão, um instante, por favor, 17 é a letra C. Tudo bem? Continuemos. Reasons why more women are being employed in the business sector. Ou seja, razões pelas quais mulheres agora, mais ultimamente, estão sendo mais empregadas no setor dos negócios, não é? Vamos aqui ver. Bom, foi dito certas questões definitivamente que estão influenciando. E nós temos um parágrafo aqui que fala exatamente sobre isso. Vejamos aqui o parágrafo F. In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Ou seja, ao mesmo tempo em que temos ainda essa diferença entre homens e mulheres, você definitivamente tem uma tendência agora as coisas estarem se equalizando mais. E veja, caso você tenha que voltar ao texto tendo que dar tiro para o alto, até você encontrar o parágrafo que você vê que fala sobre a mesma informação que a questão está falando, porque você não está conseguindo se lembrar qual que é, você, através do processo de skimming, só através da leitura do primeiro período você consegue encontrar o parágrafo. Mesmo se você ter que ler cada um dos parágrafos, você tem que encontrar o parágrafo correto, você lendo somente o primeiro período, você vai conseguir definir qual é o parágrafo que fala exatamente sobre este assunto. E aí, bom, se nós precisarmos de fazer isso, leríamos somente o primeiro período de cada parágrafo, e isso é um processo muito mais rápido do que ler cada parágrafo por completo, até chegarmos no parágrafo F, que exatamente fala sobre isso. In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Demographic trends suggest that the number of women going to employment is steadily increasing.
In addition, a far greater number of women are now passing through higher education, making them better qualified to move into management positions. Ou seja, o que você na realidade tem como sendo elementos que definem que mais e mais mulheres estão se colocando na posição de liderança em uma empresa, é porque, primeiro, mais e mais mulheres, é simplesmente um número total de mulheres maior, bem maior, está entrando no mercado de trabalho, e igualmente essas mulheres estão investindo muito mais na sua própria educação, na sua própria educação, fazendo, portanto, elas serem muito mais bem qualificadas e, portanto, obtendo melhores oportunidades. Então, é exatamente isto que essa questão de 18 está falando. Reasons why more women are being employed, ou seja, razões pelas quais mais mulheres estão sendo empregadas. Então, a resposta para a questão 18 é a letra F. Vejam aí no chat room, eu estou colocando as respostas no chat room igualmente, tudo bem? Próximo ponto é a última questão dessa parte, 19. The improvement in female numbers on company management structures. Ou seja, a melhora no número de mulheres em um contexto de estruturas administrativas. Ou seja, essa sentença está, na realidade, passando a ideia de a melhoria, não é? A melhoria no número final de mulheres trabalhando em diferentes estruturas, em diferentes níveis da hierarquia das empresas. E nós temos um parágrafo que definitivamente fala sobre isso, que é o parágrafo D. Vejamos. Managerial and executive progress made by women is confirmed by annual surveys of boards of directors carried out by Korn Ferry Carey Urban International. Ou seja, a melhoria, progresso feito por mulheres conseguem ser confirmados, não é? A um nível administrativo e executivo, ou seja, managerial and executive positions, progress, não é? Consegue ser constatado através da pesquisa feita por esta empresa, Korn Ferry Carey Urban International, não é? E aí você definitivamente tem os motivos aqui sendo especificados do porquê. This year, the service shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors compared with the previous year. However, progress remains painfully slow, and there were still only 18 posts filled by women out of a total of 354 non-executive positions surveyed. Hillary Sears, a partner with Korn Ferry, said, "Women have raised the level of grades we are employed, but we have still not broken through barriers to the top." Ou seja, o que você na realidade tem aqui sendo falado neste parágrafo é exatamente o que essa sentença fala. The improvement in female numbers. Ou seja, a melhoria no número de mulheres ao longo de toda a estrutura administrativa da empresa. Não somente em uma posição não executiva, mas também no managerial and executive positions. Como aqui, logo no primeiro período está sendo dito. Então, novamente, tomando como referência somente o primeiro período, podemos identificar que a resposta para a questão 19 é D. Então, pessoal, é muito importante nós, na realidade, termos em mente que isso daqui é uma constatação do que nós estávamos falando. Você não precisa ler o texto por completo para saber responder de forma apropriada as respostas às questões para ele, não é? Então, agora continuemos. Não é? Ainda tendo em vista esse texto como referência, mas agora vamos para o próximo bloco de questões. The author, agora é a questão 20 a 23. The author makes reference to 3 consultants in the reading passage. Ou seja, o autor faz referência a 3 consultores na passagem de texto. Which of the list of points below do these consultants make? Ou seja, which of the list of points below, ou seja, qual nesta lista de opiniões dadas cada um desses especialistas dá. Então, o que nós, na realidade, temos que fazer é classificar como M, if the point is made by Dr. Marx, ou seja, classificar como M se a ideia expressada pela questão foi dita pelo Dr. Marx, S, se a ideia expressada pela questão foi dita pela doutora Hillary Sears, e
A, classificar, dar como resposta para a questão a letra A, se a ideia repassada foi dita pela doutora ou pela consultora Ariane Bethwan Entel. Então, vejamos aqui, temos que relacionar nomes a ideias, tendo em vista o que é dito no texto. Mais uma vez, a ancoragem se faz muito útil, porque aqui nós simplesmente temos que voltar ao texto para os nomes que destacamos. E nós conseguimos aqui facilmente encontrar esses nomes, por quê? Porque você destacou todos, tanto nas partes que você leu para interpretação, quanto nas partes que você não leu. Então, vejamos aqui a primeira ideia passada, não é? Selection procedures do not favor women. Ou seja, os procedimentos de seleção, em um contexto de processo de seleção por uma vaga administrativa, não favorece as mulheres. Perfeito. Aqui, diga de passagem, podemos simplesmente ir para o começo do texto e ir lendo de cima para baixo o que é dito logo depois que o nome é destacado. Porque no IELTS reading é estruturado desta forma. Você tem o nome da pessoa e logo antes ou logo depois deste nome estar no texto, você tem a ideia que ela repassa. Então, vejamos aqui. O primeiro nome aqui está neste Dr. Elizabeth Marks. A ideia aqui repassada é, novamente, que o processo que temos aqui não favorece as mulheres, o processo de seleção. Então vejamos aqui o que está sendo dito aqui no Dr. Elizabeth Marks. Dr. Elizabeth Marks, from London-based NB Selection, described the findings as encouraging for women. Bom, não temos aqui nada sendo relacionado ao Dr. Elizabeth Marks envolvendo uma situação negativa para as mulheres. Na realidade, o que esse parágrafo fala sobre é que, de uma forma geral, é até favorável à situação que está acontecendo. Então, não é ela que fala sobre o sistema não ser favorável para as mulheres. Ou pelo menos não esta parte que fala que ela diz isso. Então, continuemos. Dr. Marks. Dr. Marks said that when women apply for positions, they tend to be better qualified than their male counterparts. Perfeito. Não temos, então, a doutora Marks, ou Dr. Marks falando sobre isso a priori. O que está sendo dito aqui é que você tem uma situação de formas diferentes de homens e mulheres administrarem, não é, a forma de se candidatarem. Então, não é isso que o Dr. Marks está falando aqui. Parágrafo D agora. Temos o Hilary Sears, não é? Então, vejamos aqui essa parte. Hilary Sears, a partner with Korn Ferry, said, "Women have raised the level of grades we are employed in, but we have still not broken through the top." Estamos começando a chegar a algo que faz sentido, não é? Mas ainda assim, simplesmente essa pessoa, Hilary Sears, está falando que mulheres fizeram melhorias, mas ainda não conseguiram superar certos obstáculos que as deixem, ou mais precisamente, não as deixem chegar ao topo. Então aqui, ainda não é. Continuemos aqui até encontrarmos o próximo nome. Temos o Sears aqui novamente. Sears said that has halted progress for women, and much of the delayering has taken place, either where women are working or in layers they are aspired to. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started their own business. Perfeito. Perfeito. Olha só, o parágrafo é aqui, temos o Sears falando exatamente nessa parte aqui sobre algo estrutural que, na realidade, desfavorece mulheres. Mas não está sendo falado aqui especificamente sobre o processo de contratação, não é? O que na realidade está aqui sendo dito é sobre o processo de tirar, não é, a certos níveis da empresa para diminuir o número de pessoas, e isso vem a desfavorecer pessoas, mulheres mais precisamente, não o processo de contratação em si. Então, ainda não é aí, não é? E detalhe, até o momento não vimos em nenhum momento sendo dito nada sobre a Ariane Bethwan. Então, algo me diz que pode ser ela, porque simplesmente por exclusão não estamos vendo nada que envolva os outros nomes, não é? Então, temos o parágrafo F aqui, não necessariamente falando sobre nenhum nome em particular, então não precisamos de lê-lo. E agora vamos ao último parágrafo. Vamos aqui ao Ariane Bethwan Entel. Então, vejamos.
Ariane Berthwan Entel, director of the International Institute of Organization Change of Art Champs in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in the recruitment patterns. Aqui achamos aqui alguém falando exatamente sobre os padrões de recrutamento, ou seja, os padrões de contratação, não é? And she said, it is still so hard for women to even get on the short list. There are so many hurdles and barriers. Ansel agreed that there have been some positive signs, but said, until there is a belief among employers, until they value the difference, nothing will change. Então, de fato, a pessoa, não é, que está criticando o processo de contratação em si, de forma específica, é a Ariane Berthwan. Então, a resposta para a questão 20 é a letra A. Então, veja que nós conseguimos fazer uma análise bem mais rápida, simplesmente porque nós visualmente destacamos no texto os nomes. Se nós simplesmente não tivéssemos destacado, nós não poderíamos rapidamente voltar ou saber aonde que nós teríamos que ler. Então, no final das contas, isto cria problemas. Vejamos aqui a questão 21. The number of female-run businesses is increasing. Ou seja, o número de negócios administrados por mulheres tem aumentado. Opa! No nosso processo de buscar a resposta para essa primeira questão, aqui, a questão 20, achamos aqui a resposta para a questão 21. Está logo aqui. No parágrafo E. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been a growing number of women who have started up on their own. Ou seja, Sears também notou um padrão positivo advindo da recessão, da crise econômica, que é um número de mulheres maior começando seus próprios negócios. Started up on their own seria interpretado como começando por si mesmo, ou seja, começando seus próprios negócios. Quem disse isso é Sears. Então, é o Hilary Sears. Resposta para a questão 21 é a letra S. Então, questão 21, letra S. Vamos aqui, então, colocar no chat room. Ótimo. Próxima questão. Male applicants exceed female applicants for top posts. Ou seja, homens que aplicam para posições de maior poder, ou seja, top posts, ou seja, as posições no topo da hierarquia, excedem o número de mulheres que aplicam. Bom, temos aqui uma parte que fala exatamente sobre estes números, não é? Vejamos aqui. Exato, aqui, ó. However, progress remains painfully slow, and there were still only 18 posts filled by women. Perfeito. Aqui não é a parte mais exatamente. É uma outra. Porque aqui, na realidade, está simplesmente falando sobre o número de mulheres que já estão nessas posições. Não a quantidade de mulheres que se colocam numa posição de serem selecionadas ou não. Não é? Então, novamente aqui checando, the number of female, questão 22, na realidade, male applicants exceed female applicants for the top posts. Ou seja, vejamos aqui logo no começo, não é? Vamos ver o que a gente encontra. Quem, novamente, é a primeira pessoa que nós temos aqui falando sobre isso? Vejamos. Dr. Elizabeth Marks. Estamos voltando aos nomes. Dr. Elizabeth Marks, from London-based, described the findings as encouraging for women, in that they sent a positive message to them to apply for interesting management positions. But she added, we should not lose sight of the fact that significant fewer women apply for senior positions in comparison with men. Ou seja, é essa Dr. Elizabeth Marks, que é a pessoa que fala que bem menos mulheres aplicam para posições, se candidatam para posições no topo da hierarquia do que homens. E aqui no próximo parágrafo é justificado por quê. Então, a pessoa que fala sobre isso é a Dr. Marks, que, portanto, é a letra M. Não é? 22, então, letra M, colocando aqui no chat room. E, pessoal, para quem ainda está aqui, muitíssimo obrigado por estar. Nós estamos progredindo e finalizaremos a tempo a aula, tudo bem? Não se preocupe. Vamos aqui, então, agora a questão 23. Women hold higher positions now than they used to. Ou seja, mulheres, elas se colocam em posições melhores hoje em dia do que elas normalmente se colocavam antes. Bom, eu acho que alguém que fala sobre isso é aquela pessoa que fala os motivos, né? Que muito mais mulheres estão entrando,
igualmente elas estão se educando mais e, portanto, elas estão se colocando numa posição educacional melhor e, por consequência, estão galgando melhores oportunidades. Bom, vejamos aqui a parte que fala sobre isso. Bom, vamos aqui pelos nomes, porque não temos ainda ideia. A Elizabeth fala sobre essa questão do número de diferença entre homens e mulheres. Perfeito. Vejamos aqui. Deixa eu somente verificar aqui a questão novamente. Ótimo. Continuemos aqui, então. Não é a Elizabeth Marks, porque já sabemos o que ela fala sobre. Nós temos aqui... Ótimo. Então, vejamos. Hilary Sears, a partner with Korn Ferry, said, "Women have raised the level of grades we are employed in, but we still have not broken through barriers to the top." Ou seja, a Hilary é a pessoa que está admitindo que as mulheres estão agora sendo empregadas em posições muito superiores do que antes. Está sendo dito aqui logo no último período, novamente indo de acordo com o que nós fizemos no skimming. Então, nós aqui temos a resposta da questão 23 sendo S, porque é o S que fala sobre a Sears, ou seja, Hilary Sears. Perfeito, pessoal. Agora vamos às últimas questões. Questões 24 a 27, somente 4 questões a mais. Using no more than 3 words, answer the following questions. Write your answers in boxes 24 to 27 on your answer sheet. Ou seja, você que tem a necessidade de responder com respostas curtas, utilizando não mais do que 3 palavras, cada uma dessas 4 questões. Então aqui, nós na realidade temos que primeiramente ser extremamente atentos com as instruções. As instruções falam menos do que, não mais do que 3 palavras mais exatamente. Então, na realidade, se você tem uma questão, aliás, uma resposta que tem mais do que 3 palavras, mesmo se você tem a resposta sendo certa, ela vai ser considerada errada porque você desrespeitou as instruções. Então é muito importante nós respeitarmos essas instruções quando você tem aqui o limite sendo pré-definido, arrisca, tudo bem? Então, nós tendo visto o texto, temos que responder essas questões. Então, vamos aqui para a questão 24. What change has there been in the number of women in the top management positions detailed in the annual survey? Ou seja, qual foi a mudança que foi constatada em termos de mulheres que estão se colocando nas posições topo nas empresas e que foi constatada pelaquela pesquisa anual, annual survey, não é? Ou seja, qual foi o número desta mudança exata que foi constatada por essa pesquisa anual? Bom, o parágrafo que fala sobre este annual survey é o parágrafo aqui que fala sobre o Korn Ferry Care. Vejamos aqui. Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey, palavra-chave, se repetindo, of boards of directors carried out by Korn Ferry Care Urban International. This year, the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors. Ou seja, doubling. Ou seja, o duplicar. Então, o número de mulheres nessas posições no topo se duplicou. Então, nós temos aqui que então dar uma resposta que seja na realidade gramaticalmente e semanticamente corretas, tendo em vista o contexto. E uma coisa que nós podemos simplesmente dar como resposta aqui para a questão 24, somente um instante, por favor, é it doubled, ou seja, duplicou, não é? Vejamos aqui, semanticamente está correta porque fala sobre uma informação que é a correta como resposta para a questão, e igualmente gramaticalmente está correta porque tem um sentido gramatical. Às vezes você dá uma resposta que a informação é correta, mas ela é encaixada de uma forma no qual existe uma imprecisão gramatical e a resposta, então, portanto, é incorreta, mesmo tendo a informação certa. Então, o que nós simplesmente fizemos aqui foi colocar it doubled, ou seja, isso duplicou o número, não é? Próxima resposta, estamos terminando. 25. What aspect of company structuring has disadvantaged women?
qual foi o aspecto da reestruturação ou estruturação administrativa de uma empresa que colocou mulheres numa posição de desvantagem? Temos aqui o parágrafo falando. No parágrafo I. In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the delayering of management positions. Sears said that this has halted progress for women in as much as delayering has taken place. Ou seja, o próprio fato de empresas estarem diminuindo a quantidade de camadas administrativas das empresas internas, não é? Diminuindo a quantidade de camadas administrativas para, por exemplo, salvar custos, isso diminuiu de uma forma geral a quantidade de posições de gerência e, por consequência, as mulheres foram as mais atingidas por isso. Então, é este delayering que é, na realidade, a resposta para essa questão 25. Porque é exatamente este processo de tirar essas camadas administrativas, delayering, é que colocar as mulheres numa posição ainda mais de desvantagem no processo de seleção para as ainda mais raras vagas de administração ou gerenciais nas empresas. Próxima questão. Questão 26. What information tells us that more women are working nowadays? Ou seja, qual a informação que nos indica que exatamente mais mulheres estão trabalhando hoje em dia? Ponto final. Bom, temos aqui um parágrafo falando exatamente sobre isso. Aqui, ó, parágrafo F. In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Ou seja, no contexto de negócios de uma forma geral, há um número de fatores que encorajam o prospecto, a ideia, a perspectiva de uma maior igualdade no ambiente de trabalho. Demographic trends suggest that the number of women going to employment is steadily increasing. Ou seja, tendências demográficas sugerem que o número de mulheres indo para a força de trabalho qualificada está aumentando consistentemente. Então, aqui está a resposta, demographic trends. O que de fato mostra que as mulheres estão sendo cada vez mais empregadas em negócios são as tendências demográficas, demographic trends. Então, a resposta para a questão 26 é demographic trends. E, ufa, vamos agora à nossa última questão, 27, não é? Vejamos aqui. Which group of people should change their attitude to recruitment? Ou seja, qual tipo de pessoa, qual grupo de pessoas que deve mudar a sua atitude em um contexto de recrutamento? Ou seja, quem deve mudar a sua visão em um processo de recrutamento? Bom, definitivamente temos aqui logo no final do último parágrafo isto. Algo sendo comentado envolvendo alguém mudar a sua atitude. Então vejamos aqui a parte final do último parágrafo. And she said, it is still so hard for women to even get on the short lists. There are so many hurdles and barriers. Ansel agreed that there have been some positive signs, but said, until there is a belief among employers, until they value the difference, nothing will change. Ou seja, até que exista real crença dentre os employers, ou seja, empregadores, nothing will change. Nada vai mudar. Então, quem tem que mudar a atitude são os empregadores. Então, a resposta para a questão 27 e última questão é a employers. Então, pessoal, com isso terminamos a nossa avaliação e, por consequência, também terminamos a nossa aula. Uma observação aqui é que, bom, primeiro, agora você entendeu a importância de destacarmos palavras-chave, ou seja, fazemos essa ancoragem visual. Caso nós não tivéssemos feito isso, teria sido muito mais difícil para a gente retornar ao texto rapidamente e encontrar as respostas para as questões. Daríamos muito mais tiro para o alto, desperdiçaríamos muito mais tempo, portanto, seríamos prejudicados por isso. E o próximo ponto aqui é você, de fato, ter visto que não é necessário, sim, você ler o texto por completo para responder as questões. 99% dessas questões aqui foram respondidas no primeiro ou no último período de cada um desses parágrafos. Também, então, sendo uma prova de que você não precisa ler os textos por completo para responder as questões. E tudo isso, quando você faz essas duas coisas, ou seja, lê somente o que é necessário, e em conjunto com isso, destaca as palavras-chave para uma ancoragem visual de informação mais rápida,
você tem aquela questão central que eu disse lá no começo da aula, que é o quê? A estratégia reading é uma estratégia de economia de tempo, para que assim você possa, com calma, ir às questões, interpretá-las, achar as respostas e respondê-las. Pronto. Tudo bem? Então, pessoal, para respeitar o tempo de vocês, eu, na realidade, vou estar aqui finalizando nossa aula. Entrarei em contato de forma individualizada com cada um de vocês, buscando esclarecer qualquer dúvida ou questão que você venha a ter. E é isto, tudo bem? Muitíssimo obrigado para os que nós aqui, para os que ficaram, né? Tínhamos 10 estudantes convidados, vieram 5 e ficaram 3. Muito obrigado por terem ficado aqui. Eu sei que essas aulas não são fáceis, não são tranquilas, mas eu sinto que são extremamente importantes para o seu progresso. Porque isso aqui é literalmente o exame. Não estamos aqui de blá, blá, blá. Estamos aqui indo o mais direto ao ponto que pode ser feito, não é? E te mostrando o que é o exame na realidade, como fazer. Então, não há como ser mais prático do que isso, não é? Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Qualquer dúvida ou questão, eu estou aqui, mas eu também proativamente entrarei em contato com vocês para esclarecer o que é a dúvida individual que vocês tenham, tudo bem? Então, tenham uma excelente noite. Bye, bye. Damn.